Nos últimos meses, tu já deve ter visto esse meme do cara do pica-pau aqui que bate uma pra desenho. E por causa desse meme aí, que eu acabei querendo fazer esse vídeo. Porque tem algo nele que eu acho que a maioria das pessoas não percebeu. Ou só ignora e segue com a vida mesmo. Caga na mão, joga na minha cara. Mas tu já parou que pra pensar isso? como diabo o ser humano consegue sentir atração por desenho? O que aconteceu ao longo de milhares de anos de evolução do Homo sapiens pra um dia ele olhar pra um monte de rabisco e ficar com tesão nisso, porra? Quando foi que, de repente, não é só mais o nerd otaku da escola que fica atiçado por essas coisas? Então vamos analisar esse rolê todo aí. Pra começar, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a história do hentai. O hentai não surgiu porque alguém, uns 100 anos atrás, criou o primeiro mangá ou desenho animado e de repente um outro olhou e pensou que seria engraçado botar os personagens que estavam ali pra fuder. Não, tem registro histórico de pintura hentai desde o século XII. Até aí tu pode achar que é porque o japonês é um bicho estranho de gosto duvidoso, né? Só que tem arte europeia, pornográfica, que é da mesma época. Meu Deus. Cultura, desenho. Então dá pra gente afirmar que isso não é um problema moderno vindo da nossa geração ou dos nossos avós. Na real, esses desenhos duvidosos aí são ainda mais antigos que isso, vindo direto do Paleolítico. Os homens das cavernas não faziam só pintura rupestre de homenzinho erguendo lança pra caçar javali, mas de muita sacanagem também, velho. Homenzinho erguendo... Tem tanta pintura rupestre indecente que não dá nem pra ficar mostrando aqui no vídeo, sendo o risco do YouTube quebrar minhas pernas. Então, se tu quer ver mais coisa, eu recomendo pesquisá-las no Google aí. Tantas pinturas rupestres quanto os rentão antigo. Tu vai ver que tentáculo de polvo entrando em orifício é mais velho do que você imagina. Dito isso, a gente pode afirmar que a atração por desenho não surgiu simplesmente porque começou a ter mais otaku que sofria bullying na infância e era excluído. Que a única coisa sobrando pra ele fazer é jogar videogame e ver anime. E meio que por causa disso, e só viver nesses dois mundinhos, o desejo dele sairia de pessoas reais pra vampiros dos X-Men. Não. Você agora sabe que o cérebro é capaz de sentir esse tipo de coisa e que isso acontece há muito mais tempo do que você imagina. Mas por que caralhos um desenho afetaria alguém assim? Beleza que acontece isso, mas por que acontece? E aí que entra a hipnose. Não aquela que te faz andar com os braços pra frente porque alguém balançou um relógio na tua cara. Não. Acontece que hipnose não é isso que a maioria de nós aprendeu com o pica-pau ou algum outro desenho. Você, na verdade, se hipnotiza todos os dias e nem percebe. Eu vou pedir a janta, O próprio tá? ato de ver um filme com pessoas reais é se hipnotizar. Você não fica se lembrando conscientemente que nada daquilo é real, que são só atores, que o sangue é falso, que tem efeito especial, é fundo verde que tá ali pra dar o cenário, que tem um monte de cameraman e cabo em volta do cenário. Se você ficasse pensando nisso o filme todo, você não ia conseguir nem dar uma risada com qualquer cena que aparecesse. Pô, Porque você você fica acredita em pensando, bioquinesis? Nem sei o que é pensar isso. nisso por horas. Escreveu num pedaço de papel e depois passou pro ator ler. Daí esse ator teve que ficar ensaiando pra dizer isso dentro de um set de filmagem. Então eu não vou rir, pois é só fingimento. Nem os atores acham graça disso. Não, porra. Uma pessoa assim seria absurdamente insuportável. E ninguém ia querer ter como amigo. Mas qual que é o lance de eu falar sobre esse ponto dos filmes com atores reais pra chegar nos desenhos e nos animes? Basicamente a mesma coisa. Você sabe que aquilo não é real de fato, que é só um monte de imagem em rápida sucessão, uma atrás da outra para criar a sensação de movimento, que os personagens só falam porque teve um dublador no estúdio que gravou a voz, efeito sonoro, música para ambientar, e mesmo assim você se diverte e se emociona vendo. Esse processo de hipnose que você passa é basicamente o que te permite entrar no mundo da imaginação e do lúdico e fazer com que você chore vendo Rei Leão, em que você pode sair e entrar a qualquer momento desse mundo. E dentro desse mundo, você acaba encontrando muita coisa da realidade também. Personagens... Toma, dá uma olhada no Instagram rapidão, ver se conseguiria depois copiar essa maquiagem da Fukai do teatro nu. Ah, gente, aqui eu só coloquei essa peruca porque meu cabelo tava feio, não tô nas pilhas de fazer cosplay, não. Só ficar de boa, sabe? Salve, Murilo! Tu deu risada vendo o Rei Leão, que desalmado. Que desalmado, que Fimbip. seguem um arquétipo e um padrão do que você acha legal e interessante. O cara que é bonito no desenho é, além de belo... Então você vai usar essa peruca pra sempre? Não, amanhã eu vou pintar o cabelo. Você também gostaria de ser na vida real. E isso acaba aprofundando a sua conexão com a obra e o seu interesse por ela. Você vê naquele ou naquela personagem uma extensão do seu próprio eu, do que você gostaria de ser ou vivenciar. Pode ser algo
como ser mais forte, mais bonito, mais interessante, mais rico, ao mesmo tempo em que você também consegue projetar aplausos e reconhecimento pelos motivos que você gostaria de receber na vida real. Por exemplo, você é alguém que se considera bem gente boa e empático. Daí você encontra essas características suas no Noturno dos X-Men. E isso te faz gostar mais dele e esperar mais coisas do personagem por você se enxergar um pouco nele. A realização desse personagem dentro da obra pode acabar também significando a sua própria realização. Especialmente quando você não tem aquilo que deseja. O personagem representa suas faltas. Esse campo da imaginação ele acaba sendo uma zona segura e sem riscos para você explorar todo tipo de emoção sem consequência na vida real. Parece que ele tá no lugar que dá eco. Não sei. Psicologia, Sigmund Freud. O pensamento é o ensaio da ação. E é essa capacidade de pensar o que ainda não existe ou pode acontecer é o que te permite ser capaz de sentir prazer por antecipação de algo que ainda não aconteceu. Ou ansiedade, que é basicamente o mesmo princípio, só que do lado negativo. O livro Zebras Não Têm Úlceras mostra muito bem isso. Você nunca vai ser tão pleno e calmo na sua vida quanto um boi no pasto, ou qualquer outro animal silvestre. Eles só vivem o presente e não se preocupam com o futuro porque eles sequer têm aparato cerebral necessário para isso. Eles são incapazes de pensar. Enquanto isso, pra gente, serviu para formar estratégia e pensar nos recursos de um lugar que a gente estava enquanto era caçador-coletor nômade. O problema é que agora esses Mas o Renan é pleno igual um boi. Não são mais tão necessários quanto antes. E meio que eles acabam se voltando contra a gente, te fazendo querer ter certezas e previsibilidade dentro de uma sociedade em que tudo é incerto. E amanhã, aquilo que é tesouro hoje, pode virar o lixo, te fazendo ficar calvo aos 22 de tanto estresse. Beleza. Agora você também sabe que além de rir ou chorar para um desenho, você também pode acabar sentindo tesão nele. Porque o nosso cérebro acha que não tem nada demais nisso. E que isso também é algo que acontece desde a Idade da Pedra. Mas por que tem tanta gente interessada nisso nos últimos anos? Os relatórios daquele site de gente boa laranja que você já sabe qual é, indicam que pesquisas por hentai não param de crescer desde 2013. Com foco aqui para os últimos 3, 4 anos, que virou a categoria mais pesquisada nesse site e em vários outros. Com destaque especial para Chun-Li, que em 2023 foi a personagem mais... Também a Chun-Li é uma baita numa cavala, né? Como é que os caras não vão ficar uriçados com ela? Pesquisada de todas. E daí tu pode olhar para mim e dizer... Mas, ô Midra, olha como a Chun-Li é maravilhosa no Street Fighter 6. Os gráficos são tão realistas que até parece uma pessoa de verdade. Pois é. Só que tem um pequeno problema aí. Não é a Chun-Li do Street Fighter 6. É a Chun-Li do Fortnite. Com o modelo que parece um boneco de plástico, velho. Então, não, mas olha a Chun-Li agora. Dos novos Street Fighters. Olha essa porra aqui. Olha isso aqui, cara. Olha essas coxas. A mina é uma cavala. Claro que os caras vão ficar apaixonados por ela. Olha isso aqui, cara. Olha os pernão da Chun-Li. Porra. Pra gente perceber que não precisa parecer tão real assim, né? Ou pelo menos ter curvas que compensem. E além disso, por que tá tão em alta? E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. De 2020 pra cá, desde a pandemia e o lockdown, o conteúdo que antes era chamado de coisa de nerd e geek ficou muito mais popular. E com isso, várias outras pessoas começaram a consumir esse tipo de conteúdo com mais frequência e se vincular a ele com mais intensidade. O quanto consumimos algo também influencia na força do efeito que ele exerce sobre a gente. Vamos conhecendo mais um personagem e com isso vamos aumentando mais o nosso vínculo com ele, no ponto em que a atração ganha outros atributos além de você achar os... Ô meu, lá no evento do Unipon tinha uma mina com cosplay de Chun-Li, a mina tinha um baita de uns colchão e um bundão. Bom, tava muito...
Hã? Que bom que você não viu. Porque a mina tava com uns colchão assim, com um bundão, tá ligado? Aí ela tava com uma meia calça só e aquela roupinha azul, assim. Tava real. Os traços bonitos. Uma mina, uma pra simular cavala. um corpo sensual muito bem. Mas a identidade do personagem dá um gás extra na sua atração. Diferente de um vídeo pornô com pessoas reais aleatórias que você não conhece, que você simplesmente clica, se satisfaz e depois segue a sua vida, sem saber nada a respeito daquele ator ou atriz do vídeo, a única coisa que importou naquele momento foi a satisfação do seu desejo. Me passa o E Insta depois que dessa acabou, mina, não sobrou mais Paloma. nada pra Não, mas não fazer, peguei o depois você Insta vai dela. embora. Diferente de um personagem que você conhece, você consegue ver coisas além de um pedaço de carne. Ainda que ele seja só um monte de desenho. Porque você já viu a personagem em momentos de coragem, de comédia, de tragédia, de superação. Era uma cosplayer e que outras tava lá coisas. só. Interagindo também com personagens que você gosta mais, temperando o seu desejo e adicionando um sabor especial por todas essas características. O que acontece também reflete nos vídeos com pessoas reais que vão criando uma trama e um enredo até chegar na saliência. Aquilo pra muita gente torna o conteúdo ainda melhor por adicionar contexto a ele. Como o casal que você tá torcendo pra ficar junto no final, por ter que ver tudo que eles passaram. Ou você acha que eles só têm afinidade química mesmo? Pode ter ainda mais contexto, pois o limite é a imaginação do autor, tanto pra lore e a Meu história, Deus. quanto pro corpo que vai ser desenhado. Explorando a fantasia a outro nível também, de alguém que de repente quer ver uma giromba tão grande que se colocasse no cu, saiu na boca. O que é impossível na realidade. Mas o mundo da fantasia garante essa segurança e alguma satisfação. Satisfação essa que você pode tentar trazer pra vida real. E aí que entraria a vontade de transar com uma pessoa fazendo cosplay de quem você gosta. Curioso também, como o que antes era visto como coisa que só nerd virgão sem vida social gostava, hoje chegou em muito mais gente. O que é irônico pra caralho, diga-se de passagem, porque tinha um moleque que estudava comigo no fundamental e sofria bullying direto. Tinha uns 4 anos já. Pra piorar, teve um dia no intervalo que pegaram ele batendo uma hentai de Naruto. E dali o bullying escalou, velho. Pra coisa de filme, de escola. Valeu, Murilo XL, virou hétero, branco e cis. Opa, Mizito, valeu pelo gank. Seja bem-vinda, rapaziada. Paloma tá gótica hoje, eu tô. O povo tá estressado, precisa gozar. Estados Unidos passar a sessão da tarde. Cuspiam no cara, dava rasteira, colava papel nas costas, ficava cantando musiquinha quando ele ficava bravo. Nossa, velho, pra quê? O mano com certeza cresceu traumatizado e ainda continua sendo zoado, visto que fez o ensino médio com a mesma galera. Galera essa que zoava ele no passado, e hoje em dia reclama no Twitter que diminuíram os peitos de uma personagem, ou que elas são lindas tendo corpos reais que parecem mais reais. Só demonstrando a hipocrisia, ou que elas acabaram gostando daquilo que um dia elas zombavam e abominavam. Mas esse assunto de hipocrisia e tabu a gente deixa pro próximo vídeo. Afinal, ninguém que tá vendo isso. Cara. Tem mina que não gosta de admirar outra mina porque ela é gostosa. Ela se sentiria muito melhor se o corpo não fosse, tipo, atraente. Tá ligado?